Ok, foram já tantas vezes que tentei trazer conteúdo para este quadro e também, já nem sei quantas vezes eu tentei gravar este mesmo vídeo, mas de outras formas. Seja como for, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste meu canal. Este vídeo aqui é do quadro sobre o universo de Harry Potter e vou falar-vos um pouco sobre o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Antes disso, quero dar aqui os meus parabéns ao Caco Cardassi, que é o dono do canal YouTube Caldeirão Furado, por ter sido recentemente considerado o melhor YouTuber relacionado com Harry Potter. E vamos então aqui começar o vídeo, mas antes de eu falar-vos então um pouquinho sobre o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, permitam-me que eu vos mostre a minha coleção de livros de Harry Potter. Claro, começando com este aqui, Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los. Bem, eu não vou falar sobre este livro, porque este livro é nada mais, nada menos do que só o argumento original do filme. Também tem aqui Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara dos Segredos, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Príncipe Misterioso, Harry Potter e os Talismãs da Morte. Sem contar, claro, com Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, a versão original e a versão traduzida. Mas claro, estes dois livros aqui não fazem parte da história original. Porquê? Porque estes livros aqui são só o guião de uma peça de teatro e a história não é nada escrita pela J.K. Rowling, por isso não é oficial. E provavelmente também não irei falar sobre este livro. Estou aqui com Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeiro livro de toda a saga de Harry Potter. Boa parte deste livro foi escrito no Café Majestic, na cidade do Porto, e ao contrário de que grande parte dos fãs, eu até há pouco tempo também pensava que a J.K. Rowling tinha-se inspirado na livraria Lelo para fazer os cenários para a sua história. Mas depois ela acabou por desmentir e que usou o interior do Café Majestic para inspirar-se na construção dos cenários. Já quanto aos uniformes de Hogwarts, ela inspirou-se nos uniformes da Universidade de Coimbra. Mas voltando então aqui ao que interessa, mesmo logo aqui no início, no último parágrafo da página 9, quando o Sr. e Sra. Dursley acordaram na manhã cinzenta e pesada de terça-feira em que começa a nossa história, nada fazia prever naquele céu enevoado e coisas insólitas e misteriosas começariam em breve a suceder por todo o país. Bem, a história começa no dia 1 de novembro de 1981, mas, por incrível que pareça, a própria J.K. Rowling não fez bem as contas, porque o dia 1 de novembro de 1981 foi um domingo. Mas seja como for, então a história começa algumas horas depois do Voldemort ter matado o James Potter e a Lily Evans. Sim, nós cá em Portugal não traduzimos de James Potter para Tiago Potter, como aconteceu neste caso no Brasil. E claro, também da tentativa do Voldemort ter tentado matar o Harry, mas o feitiço virou-se contra o próprio Voldemort por causa de uma profecia. Da profecia, mas vou deixar mais para quando falar sobre o livro da Ordem da Fênix. Como já disse, a história começa já no dia seguinte, após os acontecimentos que começaram a relatar, em que o Harry começou a ser chamado então o rapaz que sobreviveu.
E é pena esta parte não ter estado no filme, porque seria muito interessante ver o Vernon Dursley a sair da sua casa e ir em direção até à sua empresa, ele a ver uma gata malhada que seria nada mais nada menos do que a professora Minerva McGonagall, que estava ali atenta a observar a família Dursley. Pronto. Depois chega a parte da noite em que o Albus Dumbledore surge no meio da escuridão, ali alguns numa parte da rua, da Private Drive. Sim, nós não traduzimos para a Rua dos Alfineiros, nem Vernon para Walter. Por isso vocês vão notar muito que eu vou dizendo aqui algumas coisitas de que nós, nos portugueses, não fizemos e que, claro, no Brasil foi feito a nível de tradução. Então o Dumbledore chega e eles com um isqueiro conseguem apaga várias lâmpadas dos postes de iluminação até a professora McGonagall volta a transfigurar-se para humana, que ela é uma animagus que consegue transformar-se em um animal. Claro que não é animal à escolha, por isso vai dependendo de feiticeiro para feiticeiro. E eles ficam ali à espera do Hagrid. O Hagrid aparece montado na moto do Sirius Black e ele entrega o Harry ao Dumbledore. O Dumbledore deixa o Harry na porta dos Dursley com uma carta. E os Dursleys eram contra tudo o que fosse fora do normal. Eles maltrataram o Harry, tentaram estripar a magia para fora dele, fizeram tudo o que podiam, mas eles começavam a receber cartas da escola que relatavam situações estranhas, como o Harry, com um dos exemplos em que o Harry estava a fugir do grupo de amigos do Dudley, e quando ele tentou esconder-se atrás de uns caixotes, ele apareceu em cima do telhado da escola. Ou seja, o Harry, sem querer, materializou-se. Quando o Harry está quase a fazer 11 anos de idade, ele começa a receber cartas de Hogwarts. Eu digo cartas, sim. Quando ele recebe a primeira, ele está ali com muito interesse em ler a carta, até o Dudley tira-lhe a carta e entrega ao pai, pelo menos é o que vemos no filme. Aqui no livro já é o próprio Dursley a tirar-lhe, e quando ele se apercebe de onde é a carta, então começa a queimar aquela carta e entretanto começam a chegar mais cartas e o Vernon obviamente tenta queimá-las todas, não deixar entrar. Ele faz tudo o que pode até o momento que ele decide pegar na sua família e levá-la, sabe-se lá para onde, só se sabe que ele meteu-se dentro do carro, pôs-se a conduzir que nem um maluco, tentou, digamos, despistar as corujas até que ele decidiu parar num hotel, e no dia seguinte a empregada do hotel chegou à beira deles, à beira dos Dursley e do Harry, e disse que ela tinha recebido muitas cartas para o Sr. Harry Potter. Entretanto, o Vernon volta a meter a família toda no carro, conduz até que ele parou o carro junto à costa e levou a família então para uma espécie de pequena ilha em que tinha uma cabana que já não estava nas melhores condições. Entretanto, quando eles todos vão dormir, o Harry simplesmente olha para o relógio do primo, que marca 11 horas e 59 minutos. O relógio do primo. E quando atingisse a meia-noite, o Harry faria 11 anos de idade. Claro, quando o relógio atinge a meia-noite, ouve-se uma pancada enorme na porta. A porta é deitada abaixo e é aqui que voltamos a ver o Hagrid. Mas desta vez o Hagrid, além de dar uma cauda de porco ao Dudley, ele também dá a carta de Hogwarts ao Harry. O Harry então finalmente pode ler a carta, e ao contrário do filme, em que o Hagrid pega no Harry e vai com ele então fazer as compras, o que acontece pelo livro, que é a história oficial. Claro que os filmes são só uma adaptação. O Hagrid passa a noite na cabana
E depois só no dia seguinte é que ele leva o Harry à Diagon Alley. Pronto, coisas vão acontecendo, o Harry pronto, vai visitar Gringotts para pronto, buscar dinheiro que ele não sabia que tinha. E o Harry, quando viu pela primeira vez o dinheiro que ele tinha, ele deve-se ter perguntado porquê de ter tanto dinheiro. É fácil, os Potter foram sempre ricos. E claro, por cada geração, em determinadas gerações, um membro da família, por exemplo, duplicava o dinheiro. O que acontece no caso, por exemplo, do avô do Harry, ou seja, o pai do James Potter, que inventou um produto para cabelo, que ainda por cima é usado pela Hermione no livro No Cálice de Fogo. E isso fez com que o dinheiro que os Potter tinham quadriplicasse cada vez mais. Então ainda é na Diagon Alley que o Harry conhece o Draco Malfoy, ao contrário do que é no filme. Entretanto, quando o Harry acaba por fazer grande parte das suas compras, só lhe começa a faltar uma varinha. E ele, claro, visita o Ollivanders e, claro, vai experimentando as varinhas e por cada varinha que o Sr. Ollivander apresenta ao Harry para o Harry testar, mais contente o Ollivander fica. Até que o Ollivander deu-lhe experimentar uma varinha de azevinho com pena de uma fênix. Bem, depois dessa varinha ter escolhido o Harry, acontecem mais coisas, incluindo o Hagrid levar o Harry até casa, até à rua Private Drive número 4, ou seja, a casa dos Dursley, ao contrário do filme que leva o Harry para o expresso, para a estação de King's Cross. E claro, quando ele leva o Harry a casa, ele entrega o bilhete de comboio ao Harry, e no dia que o Harry tem que ir para Hogwarts, então ele pede ao tio Vernon, pergunta ao tio Vernon se pode levá-lo. O tio Vernon diz pronto, que pode levá-lo só porque vão levar o Dudley para um hospital para ser retirada a cauda de porco. Quando o Harry chega então à estação, ele sente-se um bocadinho confuso porque no bilhete diz para ele embarcar na plataforma 9 3/4. Ele pergunta ao chefe da estação, o chefe da estação pensa que ele está a gozar com ele, até que ele ouve uma pessoa, aliás, ele ouve a própria Molly Weasley a mencionar Muggles, já no comboio. Quando o Harry senta-se no seu lugar, passando um pouco, chega então o Ron Weasley, que pergunta ao Harry se ele pode sentar-se ali, e o Harry diz que sim. Claro, nós cá em Portugal, nós não lhe chamamos Ronnie Weasley, como os brasileiros dizem. Nós cá em Portugal ou é Ron ou Ron, que é o nome, que é a pronúncia original. Entretanto, ele também acaba por conhecer o Fred e o George Weasley, e não o Fred e o Jorge, como no Brasil. Por isso, minha gente, se és brasileiro, não me leves a mal, ok? Isto é uma comparação. Já durante a viagem no expresso de Hogwarts, o Harry e o Ron acabam por se tornar amigos. O Ron mostra-lhe o Scabbers, ou seja, o rato, e não o Perebas. Então estão ali entretidos a comer, abrir os cromos dos sacos de chocolate. Acaba de sair ao Harry o Albus Dumbledore, não Alf Dumbledore, por isso. Nós aqui é Albus. Nós cá em Portugal, geralmente, quando é para uma tradução de uma coisa que seja inglesa ou de outra língua qualquer, e que seja para livros ou para cinema, ou seja, filmes ou séries, nunca traduzimos os nomes. Eles acabam também por conhecer ainda na viagem a Hermione Granger. Nós cá em Portugal dizemos Hermione ou Hermione. Aliás, nas dobragens dos 4 filmes que foram dobrados cá em Portugal, ouvimos dizer Hermione e não Hermione. Mas pronto, tanto Hermione como Hermione
aqui em Portugal, pronto, não há diferenças. E se calhar no Brasil também não há. Pronto, aqui no livro é anunciado que os alunos são reunidos numa sala à parte, antes de serem chamados para o Salão Nobre. No filme, eles estão no topo de uma escadaria, do que seria aquilo o hall de entrada. Mas pronto, mas também aqui no livro, antes de eles serem colocados numa sala à parte, a professora McGonagall anuncia quais são as equipas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw e Slytherin. E claro, os fundadores de cada equipa são Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin, sendo que o nome deste último foi inspirado no nome de António Oliveira de Salazar, o ditador português. Como é óbvio, cá em Portugal mantivemos o nome original das 4 equipas e não Grifinória, nem Lufa-Lufa, nem Corvinal, nem Sonserina. Enquanto eles estão todos numa sala anexa, eles também acabam por conhecer alguns fantasmas e também ouvimos pela primeira vez o nome do Peeves. Bem, o Peeves aparece em todos os livros. Todos os livros, menos nos filmes. Nos filmes chegaram a ter um ator a fazer o papel de Peeves para a Pedra Filosofal, só que as gravações com esse ator nunca foram parar ao resultado final. Ou seja, nós nos filmes nem sequer conhecemos o Peeves. Só conhecemos o Peeves nos livros e também em alguns videojogos. Depois de serem selecionados para as suas equipas, claro que o Harry, o Ron e a Hermione, também Fred e o George Weasley foram selecionados para os Gryffindor, o Draco Malfoy, Vincent Crabbe e o Gregory Goyle selecionados para os Slytherin e por aí fora. No primeiro dia, o Harry e o Ron chegam atrasados à aula de transfiguração da Minerva McGonagall. E está claro que desde o primeiro dia que o Harry e o Ron têm uma pequena paixãozinha por quebrar as regras da escola. E acabam por sofrer um pouco com a Hermione Granger, que tenta chamá-los à razão. E isto nota-se muito mais na primeira aula de voo. Pronto, ou seja, durante os primeiros tempos o Harry e o Ron não se dão nada bem com a Hermione, até ao Halloween, em que pronto, o Quirrell entra no Salão Nobre a avisar que havia um troll à solta. O Harry e o Ron sabiam que a Hermione estava a chorar nas casas de banho e ela não sabia nada do troll. Eles conseguem... eles ficam para trás e vão à casa de banho das raparigas e vão tentar avisar a Hermione. Só que isto é a altura que eles veem o troll entrar numa casa de banho. Eles fecham a porta, rodam a chave para trancar o troll lá dentro, e quando eles já estão no fundo do corredor ouvem o grito da Hermione e eles já percebem-se que o troll está na casa de banho das raparigas. Ai, maroto! Eles acabam por salvar a Hermione. A Hermione começa a também ser um bocadinho mais tolerante em quebrar as regras e principalmente tornar-se muito amiga deles. Também é no primeiro livro que o Harry tem o seu primeiro jogo de Quidditch e não quadribol, e o primeiro jogo dele é contra os Slytherin. O Harry apanha a Snitch dourado e não a pomo de ouro, por isso é a Snitch. Entretanto, o Harry encontra o espelho dos invisíveis e não de Ojazed, mas isso já acontece durante o Natal e talvez um bocadinho antes de descobrirem o que é que o Dumbledore estava a guardar. Entretanto, o Dumbledore apanha o Harry fora da cama numa das noites que o Harry está em frente ao espelho dos invisíveis e o Dumbledore diz isto ao Harry: Estás de volta, Harry. Estou a ver que tu, tal como muitos outros antes, descobriste as maravilhas do espelho dos invisíveis. Acredito que a esta altura já percebas o que ele faz. Vou dar-te uma pista. O homem mais feliz da Terra, se olhasse para o espelho, só se veria a ele próprio. Exatamente igual.
Então o espelho mostra o que nós queremos, seja o que for. Sim e não. Mostra-nos nada mais, nada menos, os desejos mais profundos e desesperados dos nossos corações. E tu, Harry, que nunca conheceste a tua família, vês nele os teus pais. Mas lembra-te disto, Harry. Este espelho não te dá conhecimento, nem verdade. Muitos se perderam em frente dele. Alguns enlouqueceram. É por isso que amanhã vai ser mudado para outra sala. E tenho de te pedir que não o voltes a procurar. Tu não podes viver em sonhos, Harry, e esquecer a vida. Deu voz ao Dumbledore, interpretado pelo Richard Harris. As coisas vão acontecendo e, claro, o Harry suspeita que Voldemort quer a pedra. E o Harry tem uma suspeita, pensa que o próprio Severus Snape, e não Severo Snape, sim, Severus Snape, está a tentar roubar a pedra para dar ao Voldemort. Mas quem está a tentar isso é descoberto mesmo ali no final da história. E ao chegar quase ao final da história, quando o Harry, Ron e Hermione sabem que o Voldemort vai roubar a pedra filosofal, eles tentam ir contar ao Dumbledore, mas o Dumbledore tinha recebido uma carta do Ministro da Magia para ir ter com ele ao Ministério da Magia. E claro, isto é dito pela professora Minerva McGonagall, que os apanha a tentar procurar pelo gabinete do Dumbledore, e eles decidem então ir atrás da pedra. Eles sabem onde está, acabam por passar por alguns desafios. Um deles é pelo Fluffy, o cão de 3 cabeças, e o outro, que é a armadilha do diabo, que é o desafio desafio da professora Sprout. Depois também o do professor Flitwick, e também poderia-se dizer da Madame Hooch, mas do Flitwick, que é de encantar as chaves aladas, e claro, as vassouras para se poder voar, que foram cedidas pela Madame Hooch. Depois tem o xadrez da Minerva McGonagall, também o desafio do Severus Snape, que é um quebra-cabeças. É pena, que não tínhamos visto o quebra-cabeças do Snape no filme. A sério. Não vimos. Não foi gravada. Mas, entretanto, quando o Harry passa já sozinho para o outro lado, ele vê os espelhos invisíveis e também o Quirrell. É ali que o professor Quirrell admite que era ele que estava a querer roubar a pedra. E o que acontece é que quando o Quirrell olha para o espelho, ele diz isto. Quirrell saiu de trás do espelho e olhou para a sua superfície. Eu vejo a pedra. Estou a oferecê-la ao meu mestre. Mas onde é que ela está? Harry debatia-se contra as cordas que o apertavam, mas estas não cediam. Tinha de impedir que o Quirrell fixasse toda a extensão no espelho. Mas o Snape sempre pareceu detestar-me tanto. Oh, ele detesta-te. Sem dúvida. Esteve em Hogwarts com teu pai, não sabias? Odiavam-se um ao outro, mas ele nunca te quis matar. Bem, há aqui algum fantasma. Mas eu vi o senhor a soluçar há dias. Pensei que o Snape estava ameaçado. Às vezes é difícil para mim seguir as instruções do meu mestre. Ele é um grande feiticeiro e eu sou fraco. Quer dizer que ele estava ali na sala de aula consigo? Ele está comigo onde quer que eu esteja. Conheci-o quando viajava pelo mundo. Eu era um jovem tonto.
cheio de ideias ridículas sobre o bem e o mal. Lord Voldemort mostrou-me quanto eu estava enganado. Mostrou-me quanto eu estava enganado. Não existe bem nem mal, apenas poder e os que são demasiado fracos para o procurarem. Quirrell praguejou entre dentes. Não compreendo! A pedra está dentro do espelho! Deverei parti-lo! Harry pensou velozmente. O que eu mais quero, neste momento, pensou, é encontrar a pedra antes do Quirrell. Logo se eu olhar para o espelho, vou ver-me a descobri-la. Isto é, saberei onde está escondida. Mas como é que eu posso olhar sem que o Quirrell se aperceba? Tentou chegar-se para a esquerda, de modo a ficar em frente do espelho, sem que o Quirrell desse por isso. Mas as cordas em volta dos tornozelos estavam demasiado apertadas. Tropeçou e caiu. Quirrell ignorou e continuou a falar sozinho. O que fará o espelho? Como será o seu funcionamento? Ajude-me, mestre! E perante o horror de Harry, uma voz respondeu. Uma voz que parecia vir dentro do próprio Quirrell. Usa o rapaz! Usa o rapaz! Quirrell virou-se para Harry. Sim, Potter, anda cá. Bateu palmas uma vez e as cordas com amarrão caíram por terra. Harry pôs-se de pé. Chega aqui. Olha para o espelho e diz-me o que vês. Harry avançou para ele. Tenho de mentir, pensou em desespero da causa. Tenho de ver e mentir o que eu vejo. Quirrell veio colocar-se por trás de Harry. Harry sentiu aquele estranho cheiro que parecia vir dentro do turbante do professor. Fechou os olhos, colocou-os em frente do espelho. Viu-se, a princípio, pálido e assustado, mas momentos depois o reflexo sorriu-lhe. Meteu a mão no bolso e retirou de lá uma pedra vermelho sangue. Piscou-lhe o olho e meteu a pedra novamente no bolso. E ao fazer aquilo, Harry sentiu algo pesado cair-lhe dentro do bolso. E isto é explicado pelo Dumbledore, já na parte da enfermaria. E tem aqui uma cena. Então o Dumbledore diz o seguinte. Então aqui uma cena então que vou ler para vocês o mais rápido possível. Harry tentou compreender, mas sentiu que aquele raciocínio lhe dava um nó na cabeça, por isso desistiu. E professor, há mais uma coisa. Só uma? Como é que a pedra passou do espelho para mim? Ah! Ainda bem que faz essa pergunta. Essa foi uma das minhas ideias mais brilhantes. E aqui entre nós não têm sido poucas. Vê bem. Só alguém que desejasse encontrar a pedra, encontrá-la, mas não utilizá-la, poderia consegui-la. Caso contrário, ver-se-iam fabricar ouro ou beber o elixir da vida. A capacidade do meu cérebro às vezes até me surpreende. Agora chega de perguntas. Sugiro que comeces a provar alguns destes doces. Os feijões de todos os sabores da Bertie Bott. Eu tive a infelicidade na minha juventude de provar um com sabor a vomitado. Desde então perdi toda a atração por eles, mas julgo que não há perigo num caramelo. Sorriu e meteu na boca um feijão castanho dourado. A seguir estremeceu e disse: cera de ouvido. Pronto. Minha gente, espero que tenham gostado. Eu não sei quanto tempo este vídeo durou, mas posso dizer-vos que eu tive de trocar de pilhas. Que eu tive de trocar 2 vezes as pilhas da minha câmera. Seja como for, espero que tenham gostado. E claro, subscreve o canal, ativa o sininho com todas as notificações e aproveita também para assistir aos outros conteúdos que eu tenho aqui no canal e também aproveita para assistires então a maior produção que eu alguma vez fiz aqui para o meu canal. Até podes escolher já aí nas telas finais e vemo-nos no próximo vídeo.